Em um programa anterior do ASN TV, você viu que nós conversamos sobre Daniel capítulo 11, sobre a profecia do rei do sul, do rei do norte. Quem são exatamente essas figuras? Vamos entender um pouco mais no programa de hoje, quem elas representam, qual a relação delas com ditaduras de esquerda, com Islã, o que isso tem a ver? Conversando agora com o Dr. Vanderlei Dornelles, ele é teólogo, também tem doutorado em comunicação e vai tirar essas dúvidas conosco a partir de agora. Então algumas pessoas entendem que Amon, Moabe e Edom em Daniel são uma representação destes cristãos sinceros que estão em Babilônia, não guardam o sábado, não guardam a lei de Deus, não têm a noção do juízo investigativo, né? Que vão sair de lá e vão se juntar ao povo remanescente. No entanto, a Babilônia no Apocalipse não é só uma representação das igrejas cristãs que não guardam a lei de Deus. A Babilônia no Apocalipse é o resultado de um sincretismo de todas as religiões da Terra nos últimos dias. Então, um grande grupo deve sair dessa grande coalizão para se juntar ao remanescente, porque são pessoas que, apesar de não terem o conhecimento completo da vontade de Deus, elas são fiéis e sinceras a Deus no que elas conhecem de Deus. Agora, por que Daniel usaria os nomes, né, Amon, Moabe, Edom, Moabe e Amon? Então ele provavelmente estaria pensando, ou a profecia tem sido dada para ele, né, para apontar para algumas nações específicas. E como hoje, nós ao olharmos para a geografia da Palestina, né, enxergamos uma coincidência assim interessante. A coincidência é o seguinte, que exatamente no território que era dominado pelos descendentes de Edom, Moabe e Amon, é onde hoje estão as nações que têm de 90% a 99% de muçulmanos. A Jordânia, o Líbano, a Síria, né? Bem próximo dali, começou a religião de Maomé, que restaurou o monoteísmo naquela região e se tornou uma religião dominante e tomou conta desses povos. Então, à direita do reino de Judá e de Israel, nós temos essas nações e essa presença forte, né, do islamismo. Além disso, os muçulmanos reivindicam que eles são descendentes espirituais de quem? De Ismael e de Abraão. E até dizem que a Caaba, que é o templo, né, principal da Arábia, está no local exato, né, em que Abraão teria feito com Ismael um altar a Deus. Então, esta reivindicação que eles fazem, para a qual eles têm muitas evidências, de que eles têm uma raiz, né, também em Abraão, é muito interessante. E ao considerar a profecia de Daniel, olhar para aquele mapa, né, e perceber que ali há então esse predomínio dessa religião que é opositora de Israel, e aí Daniel fala que esses povos inimigos de Israel, no seio deles há pessoas que vão escapar do domínio do rei do norte nos últimos dias. É possível, né, nós pensarmos que a pregação da verdade presente deverá, portanto, atingir também essa geografia, né, e pessoas sinceras dali que adoram Alá como o Deus verdadeiro, o Deus criador, né, o Deus que vai julgar o mundo, o único Deus, né, possam ser as pessoas ou os povos, né, previstos aí por Daniel. Então Daniel não está falando que nações inteiras vão se converter, mas que as primícias, que o remanescente, né, aqueles fiéis que não praticam o terrorismo, né, que respeitam a vida criada por Deus, que amam o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, essas pessoas poderão ouvir a chamada "Sai dela, povo meu", e também se juntar ao remanescente. E um ponto importante, Felipe, é que há muita importância dada ao criacionismo entre os muçulmanos. Inclusive, uma das maiores sociedades criacionistas do mundo é muçulmana. Então, há muitos pontos de contato, né, entre o remanescente bíblico e um possível remanescente também do islamismo, como descendentes de Abraão, que adora o Deus verdadeiro e que tem sensibilidade, né, para a vontade de Deus. É claro que, ao falar do islamismo, a gente deve ter sempre o cuidado de evitar duas coisas importantes. Né? Primeiro, nós nunca podemos interpretar as guerras de hoje, né, a guerra contra o terrorismo, como se fosse uma guerra profetizada.
Não, as profecias não apontam para uma guerra entre o Ocidente e o Oriente Médio. Essa é uma pergunta bem recorrente. Não é possível ver o rei do Norte como sendo o Ocidente e o rei do Sul como sendo o Oriente Médio ou o islamismo. Não, isso não está representado, não há suporte bíblico, né, para essa leitura. Agora, quando nós pensamos no anúncio, né, da verdade presente nos últimos dias, chamando os fiéis de Deus, de todas as religiões, mas especialmente daquelas que possivelmente Deus diz na sua palavra, né, as que são chamadas pelo meu nome, aquelas que adoram o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, né? Então possivelmente a gente tenha aí essa representação. Então Deus não está falando de nações inteiras que vão se converter, mas de remanescentes, fiéis que há, né, espalhados por aí, e que vão ouvir a chamada de Deus nos últimos dias, né, pela graça dele. Doutor Vanderlei, fala um pouquinho então para nós a respeito de como é que funciona essa questão das profecias e a história, e o desenrolar da história. Parece que à medida que vai passando o tempo, a história vai apresentando novos elementos para a interpretação profética. Isso é real ou o que foi definido já, o que já foi interpretado da profecia é estanque, não tem como se alterar mais? Bem, a interpretação profética em relação com a história é uma coisa bastante complexa. Apesar de Daniel e o Apocalipse especialmente falarem que Deus está revelando, né, os acontecimentos, os reinos, os fatos, né, que tomarão lugar, apesar disso, há diversas escolas de interpretação profética e elas procuram sair dessa complexidade que é interpretar a profecia em conexão com a história. Então, por exemplo, há o preterismo, né? Aquelas pessoas que acham que tudo que está sendo dito aí já aconteceu, que na verdade Daniel não teve visão nenhuma do futuro, né? Que o livro dele foi apenas um registro, né, em linguagem simbólica dos fatos que já estavam acontecendo no tempo das pessoas que escreveram. Nesse caso, para muitos deles, não foi nem Daniel o autor do livro. Em relação ao Apocalipse, outros dizem, não, o João está simplesmente falando do Império Romano aí, todas essas bestas que ele fala e tal, é uma linguagem, né, simbólica para falar dos acontecimentos do tempo dele. E a outra escola, né, a futurista, que olha para a história e pensa, olha, é muito complexo ficar relacionando os personagens, os poderes da história com a profecia. Na verdade, né, as profecias estão falando só das coisas que vão acontecer lá na frente, no futuro, né? Muito, muito para frente ainda, no final dos tempos, quando o reino de Deus estiver para ser estabelecido. Então, essa tentativa, às vezes, de sair, né, da história, porque há uma grande complexidade. Agora, de fato, à medida que o tempo vai passando, né, e novos elementos vão tomando lugar, tomando espaço na geopolítica mundial, as interpretações começam a mudar, né, daqui e ali e tal. Na própria história adventista há essas mudanças. E aí, a certa altura, né, da história adventista, os intérpretes começaram a ficar assim, um pouco mais precavidos, né, e até inseguros de relacionar muitas profecias com a história. Mas, se nós temos o cuidado de analisar as profecias dentro da própria linguagem da Bíblia, né, ou seja, tentando entender as imagens à luz do próprio contexto bíblico e relacionando essas imagens com a história, nós temos menos chance de errar, temos mais chance de acertar. Agora, em relação a algumas visões e alguns aspectos das visões, o que nós podemos conseguir é apenas apontar possibilidades. Por isso eu disse, pode ser que Daniel esteja falando disso, pode ser que seja assim, né? E nós temos que nos contentar com essas possibilidades em diversos aspectos, em diversos momentos. Agora, não podemos perder de vista que a profecia revela os acontecimentos históricos. Por outro lado, há uma estrutura da história que está revelada, está muito clara. Então, por exemplo, eu falei aqui de Babilônia. A figura de Babilônia era muito clara para os apóstolos, para os reformadores e para os protestantes pelo século XVII, XVIII, né, e para o adventismo desde o século XIX. Então, não há dúvida de quem seja a entidade histórica, né, e terrena e política e religiosa representada pela figura de Babilônia e o rei do norte, né, em Daniel, e a Babilônia no Apocalipse. A questão da mudança da lei de Deus, né, e sua restauração nos últimos dias, também é uma coisa muito clara. Os poderes que vão entrar em confronto, né, contra o povo de Deus nos últimos dias, também eles estão muito claramente revelados. Então, em relação a essa estrutura, a gente não tem assim simplesmente possibilidades.
nós temos muita luz bíblica, né, e profética para entender quais são esses poderes, esses acontecimentos. Agora, alguns detalhes revelados em Daniel 11, alguns detalhes revelados nas trombetas e mesmo no contexto do Armagedon no Apocalipse, a participação de todos os reinos do mundo, né, de todas as religiões na cena final, para muitos desses detalhes nós temos de nos contentar com possibilidades ao interpretar as visões. E aí não podemos dizer, olha, esta é a interpretação única e verdadeira, né, e aquela não é, porque os acontecimentos podem mudar e às vezes nos surpreender. Mas aquela estrutura, né, que vem desde Daniel e passa pelo Apocalipse, né, e que é muito sólida na interpretação dos apóstolos, dos reformadores, né, e do adventismo, essa estrutura é bastante estável na interpretação. Entendi. Bom, e finalmente quem está assistindo aí quiser realmente se aprofundar mais, estudar um pouco mais esse assunto, que sugestões de livros aí você nos recomenda para que possam ser pesquisados? Eu gostaria de recomendar o meu próprio livro que lancei há pouco tempo, Pelo Sangue do Cordeiro, A Vitória do Remanescente na Batalha Final. Então, esse livro da CPB está à disposição desde janeiro, e é um livro em que nós tratamos um pouco sobre a metodologia de estudo do Apocalipse à luz das Escrituras e tratamos de várias figuras e símbolos, né, que estão revelados de Apocalipse 12 ao capítulo 19. Então, Pelo Sangue do Cordeiro. Temos também lançado pela CPB o livro Teologia do Remanescente, que é um livro interessante porque mostra a figura do remanescente ao longo da história e como que ele se relaciona com os diversos poderes, né, constituídos, especialmente com foco no tempo do fim. Então, tanto em Daniel quanto em Apocalipse, o personagem, o remanescente, o povo de Deus remanescente, né, é uma figura forte. Então, esse livro nos ajuda a entender bastante disso aí. Temos também o livro Apocalipse 13, É Isto Possível, também da CPB, tratando sobre a questão dos Estados Unidos, Apocalipse 13, né, a besta de 2 chifres. E depois ainda o Último Império, que é um livro que trata especificamente também com Apocalipse 13 e aspectos históricos, né, e políticos relacionados com os Estados Unidos. Ótimo, temos bastante material então para continuar a pesquisa e se aprofundar, quem quiser entender mais. Obrigado, Dr. Vanderlei, pelas informações e por esse grande estudo bíblico aí. Que bom, Deus seja louvado. Obrigado. O SNTV fica por aqui, você viu as recomendações de livros, de materiais que podem ajudá-lo num estudo mais profundo sobre esse tema. Continue conosco nesse canal, um grande abraço e até a próxima!